Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os telespectadores e a paz do Senhor aos nossos irmãos em nome de Jesus. Nós estamos mais uma vez no podcast Na Contramão e você é nosso convidado para curtir as nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para receber as recomendações ali, para estar sempre atento àquilo que vai chegar aí da parte de Deus para o teu coração. O assunto de hoje é soteriologia, a doutrina da salvação. E está conosco hoje o pastor Wagner, um companheiro do ministério aí, e já vai dar sua saudação também em nome de Jesus. Amém, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para você que está nos assistindo nesse exato momento, seja de manhã, tarde ou noite. Estamos aqui para poder trazer uma palavra da parte de Deus para você, esse podcast na contramão do mundo, na contramão do sistema, Aleluia. Na contramão da religiosidade. Amém. E é uma benção, pastor Wagner. A palavra que nós começamos na noite desse dia é Efésios capítulo 2, versículo 8. Como estamos falando de salvação, não há um versículo mais primordial para esse assunto. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa é a palavra de salvação. Salvação pela graça. A porta da graça, ela está aberta, é apertada, mas ainda está aberta. Qualquer um pode entrar por essa porta da graça, mas falando de salvação, dentro da teologia, salvação é soteriologia, né, pastor? E falando de salvação, quem pode ser salvo, pastor Wagner? Quem pode ser salvo? A palavra ela já vai ser bem clara em dizer que a salvação, nós por nós mesmos não podemos nos salvar, porque ela não é pela obra. Então aquele que pode ser salvo é aquele que acredita e crê que Jesus Cristo é o suficiente, é o Salvador. E isso é uma eleição também divina. Que benção. E quando nós falamos quem pode ser salvo, eu lembro de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é para todos, mas nem todos querem, né? Nem todos eles querem realmente aquilo que é uma graça. Uma graça. Então a salvação, ela é para todo aquele que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E nós temos o podcast Na Contramão. Nós vivemos em um momento falando momento igreja. Quantas igrejas, pastor Wagner, nesses últimos dias, elas têm sido detentoras da salvação? Será que a salvação está em uma única, não vou dizer igreja, porque a igreja é o corpo místico, né? Mas será que a salvação está em uma única denominação? O que você tem a falar comigo sobre isso? Não, na verdade, a denominação, ou placa, ou igreja, ela não é detentora, na verdade, ela não tem o poder nenhum para poder dizer aqui são salvos e quem é da X, da Y não é salvo. A igreja, ela não é detentora da salvação. Então, se você hoje frequenta, se você hoje é membro, ou se você tem visitado alguma igreja que ali os líderes que estão à frente, eles tendem a dizer que a salvação ela só se encontra na placa onde vocês se encontram, na sua veste, é melhor você sair porque você está dentro de uma seita. Então a igreja, a placa, a denominação, ela não é detentora da salvação. A instituição não é a igreja, pastor Wagner. A instituição não é a igreja são as pessoas. E o momento que nós estamos vivendo hoje, eu vejo desrespeito com as pessoas. Eu vejo que as pessoas elas têm valor, pastor Wagner, enquanto elas estão servindo. Elas têm valor enquanto elas podem oferecer alguma coisa. E eu vejo também que quando essas pessoas elas começam a dizer não, elas começam agora, dentro de uma denominação, de uma instituição, não há valor mais para essas pessoas. Então elas são descartadas. E um tema que eu usei essa semana em algum lugar, não lembro aonde, é que em muitos lugares pessoas são descartadas ou descartáveis. Então, nós estamos vivendo isso. Então, e quando se fala de salvação,
Quantas igrejas, como você disse mesmo, tem tido vou falar assim, a arrogância de subtrair só para eles, julgar somente a eles como salvos. Se sair daquela denominação, está indo para o inferno. Não tem salvação. Eu vejo muito isso. Às vezes você faz parte de um ministério, de uma denominação, aí esses que se julgam superiores, melhores, salvação só eles têm um homem de Deus, só eles têm a palavra, só eles têm a revelação, e até eu vou trazer um podcast sobre revelação e profecias, e eles, ao verem irmãos de outras denominações na rua, nem a saudação eles dão. Já viu isso? Não se nem a paz do Senhor, graça e paz, a paz, e não dão, como se eles fossem os donos, os únicos donos da salvação. Muitas vezes essas igrejas, pastor Wagner, essas denominações, elas são pequenas. Deve ter, às vezes, 2.000 membros, 3.000 membros, 300 membros. São umas igrejas que não alcançaram ainda o mundo todo e na realidade, elas lançam as igrejas que já alcançaram o mundo todo no inferno e elas dizem que só eles são salvos, só eles têm a revelação, só na placa deles tem o homem de Deus que tem a revelação. Você já viu isso? Eu vou ser um pouco mais polêmico e eu vou trazer algo que aconteceu agora nesse carnaval, que uma determinada escola de samba, ela teve um tema ali a um determinado político e em uma das suas alas teve ali uma alegoria em que era tratada como se fosse uma lata, um enlatado, um produto enlatado, e ali colocaram como se fossem os cristãos, e ali colocaram como em conserva. Eu vi isso aí. Que gerou uma polêmica. Em todas as redes uma sociais. Polêmica. A rede social inteira falou sobre isso. A escola ela foi rebaixada. E nós não vamos falar nesse critério do que a escola fez ou deixou de fazer, mas vou soar um pouco polêmico aqui agora. Mas um determinado pastor, que eu não quis nem saber de qual era a denominação, ele chegou a mencionar e dizer que todos aqueles que fizeram isso nessa escola pegariam câncer. Como se ele fosse um detentor de um poder sobrenatural, como se ele estivesse colocando as pessoas ali e dizendo: fizeram isso, fizeram uma chacota, fizeram essa brincadeira, então eu vou amaldiçoar. Como se, colocando de novo aqui, se a placa, se a religião, se a denominação, aqui vamos colocar sobre o povo evangélico, se eles fossem os detentores da salvação. Mas a salvação, ela é algo que vem de Deus. É uma eleição. E é Deus quem vai determinar, que já determinou quem são os salvos. Nós temos que acreditar, confiar na fé em Jesus Cristo. Uma das pregações que eu fiz há muito tempo atrás, até você que está nos assistindo, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o céu. Nem tem prazer na morte. Não tem. Então Deus não manda. Mas como que as pessoas acabam indo para o inferno ou para o céu? São decisões, são escolhas, são atitudes que são tomadas em vida e são atitudes que também não são tomadas. Então Deus não, eu não vejo Deus brincando, pecou, perdeu a salvação. Se arrependeu, recebeu a salvação de novo. Deus não fica brincando com o ser humano como um ioiô, como um peão. Um fantoche. Um fantoche. Como você falou aí hoje até desse fato que aconteceu no Brasil, não me impressiona que todos os anos o evangelho, ele... Não é o evangelho não, na verdade são os crentes que são tomados por chacota. A igreja verdadeira de Jesus, ela nem se incomoda com isso, porque ela sabe que o mundo a aborrece. A maior bênção para a igreja, o pastor Wagner, é isso. Jesus disse: se o mundo vos odeia, se o mundo vos aborrece, sabei vós que ele me odiou primeiro. Então, se isso está acontecendo, é que a igreja, ela não é abraçada pelo mundo. A igreja, ela não é amada pelo mundo. Em contrapartida, se fosse de outra forma, a igreja fosse amada, eles fizessem lá um desfile no carnaval, engrandecendo a igreja, engrandecendo homens de Deus, eu teria preocupação. Que a igreja estaria agora andando de mãos dadas, lado a lado com o inimigo. E salvação, e nós falamos aqui, a salvação não está em uma placa de uma igreja.
E eu falo para você, é polêmico isso, né, pastor Wagner? É polêmico, mas as igrejas estão hoje, há uma competição, há uma rivalidade. Nós vivemos um tempo de carnaval. O Brasil, ele é conhecido como país de futebol, país de carnaval, mas o Brasil também é conhecido como país do avivamento, país onde homens de Deus são levantados, e isso é uma outra realidade. Mas quantas vezes eu vi, até mesmo nesse carnaval, retiros espirituais, pessoas que vão para retiros, e antigamente os retiros espirituais, pastor Wagner, eram espirituais mesmo, eram oração, jejum, era busca de poder, busca de batismo com o Espírito Santo, conversões, arrependimento. Hoje não, hoje um retiro espiritual, sabe por que é feito? Não é para saber quantas pessoas são salvas, não é para saber quantos foram batizados com o Espírito Santo, não é para saber quantos se arrependeram dos seus pecados e querem ter uma transformação de vida. Não é para isso. É para saber quanto está entrando de dinheiro, quanto que o retiro espiritual deu de dinheiro para a igreja. Quanto que aquele retiro, aquele encontro, ele deu de lucro para a igreja e entrou nos cofres da igreja. Não está preocupado com as almas, não. Então, eu vejo uma geração de líderes, pastor Wagner, que não estão preocupados com salvação, não estão preocupados com batismo com o Espírito Santo, não estão preocupados com dons espirituais, não estão preocupados com arrependimento do viciado se entregar a Jesus e ter um encontro real com ele, da prostituta vir para Cristo. E não há uma preocupação com isso. A maior preocupação hoje é quanto está entrando de dinheiro no cofre da igreja. Não são almas. Você concorda comigo? Exatamente. E esses dias nós estávamos pregando sobre as 10 virgens, que remete muito a isso, sobre a espera do noivo, sobre a salvação. E aí, para quem é entendedor da Bíblia, sabe muito bem que 5 eram nécias e 5 prudentes. E dessas prudentes, elas carregaram consigo não somente a lamparina, mas elas carregaram algo a mais. A palavra vai dizer bem claro que elas carregaram botija, e a botija tinha o azeite reserva. O azeite da reserva, né? As outras 5 nécias, elas tinham a lamparina, tinham azeite na lamparina, porém elas não se preocuparam em o quê? Carregar um peso a mais, carregar a botija como uma reserva. E hoje nós podemos trazer para os nossos dias, que significa que todos ali eram igreja. As 10 eram igreja. Ambas estavam esperando o quê? O noivo. Quem não é de Cristo, quem não quer saber do noivo, não estaria ali. Então, ali está se tratando sobre a igreja, que haviam 10 virgens, porém as 5 que carregaram a botija, elas estavam preparadas, elas sabiam que o noivo, ele poderia tardar. E elas se preocuparam em carregar algo a mais. E nos nossos dias de hoje, nós falando sobre salvação, nós estamos realmente preocupados com a nossa salvação? Profundo. Nós estamos preocupados em fazer algo a mais? O que é carregar a botija com o azeite? Em uma mão ela carregava a lamparina, na outra carregava o peso da botija. É eu saber que não é somente eu ir aos cultos, não é somente eu ler a Bíblia de vez em quando, não é somente eu orar a Deus hoje e amanhã não, é eu me sacrificar e carregar algo a mais. Não ser como as 5 que do culto domingo tá bom, vou na quarta, então no domingo eu não preciso de ir. Se eu vou no domingo, então eu tô livre de ir na quinta. Eu já orei hoje, então eu não preciso de orar mais. Aí eu jejuei durante essa semana 1 hora, então eu já paguei. É carregar somente a lamparina. A salvação, ela é o quê? É você entender que você carrega a lamparina, que ilumina, tem ali o azeite, mas saber que o noivo, ele virá. E é entender que eu, sabendo que ele virá, eu tenho que ter uma vida de devoção, de entrega e sacrifício. Verdade. É como diz a perseverança dos santos. Não é somente a graça de Deus já me salvou. Aquele que perseverar até o fim. Então há um caminho a trilhar. Existe um caminho. Há um caminho a prosseguir nele, né? E eu quero convidar você que está nos assistindo a nos acompanhar nas nossas redes sociais. Hoje nós estamos, pastor Wagner, no Instagram. Nós estamos no TikTok, no Kawaii. Kawaii.
os cortes estão sendo lançados lá, mas também nós estamos no YouTube. E há uma promessa, quando chegarmos a 1000 inscritos aí, tem um sorteio de uma bênção para aqueles que estão nos seguindo aí, estão aí acompanhando esse podcast na contramão. E hoje falando de salvação, uma das coisas que mais me toca sobre salvação é quando nós falamos quem pode ser salvo, eu vejo uma pergunta de um pecador em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, capítulo 16. Capítulo 16, o carcereiro em Filipos, ele disse assim: Senhores, o que é necessário eu fazer para me salvar? Como se uma obra humana, a salvação não é por obras, né? Mas a resposta foi tão concisa, foi tão precisa naquele momento, que eles falaram assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então nós crescemos ouvindo no Evangelho que a salvação ela é individual. Eu tenho um pensamento, pastor Var, que muitos para serem salvos dependem de você. Muitos para serem salvos dependem daqueles que estão nos assistindo. Porque se aqueles que estão na caminhada desistem, eles levam muitos a desistirem também. Se eles prosseguem na caminhada, eles levam muitos a prosseguir. Então, quando Paulo e Silas falaram para o carcereiro, crê no Senhor Jesus, individual, era para ele crer, e será salvo tu e a tua casa, individual tu, e agora coletivo, e a tua casa. Deus começa com alguém em uma família. Existe esse processo. Deus começa com alguém. E antigamente, eu vou trazer aqui um termo até, uma estatística histórica. Antigamente, a mulher se convertia. Década de 90, 80, 90, no Brasil, a mulher se convertia. A dona de casa se convertia, mas o marido continuava, às vezes, no vício, no jogo, um beberrão, continuava na prostituição. E só vinha a mulher e tinha uma vida de oração, chegava em casa, às vezes, apanhava do marido porque estava na igreja. E a família pouco se convertia. Já nesse momento do evangelho no Brasil, agora a maioria, o homem está se convertendo, e há um grande mover, que é a estatística, que quando o homem se converte, o chefe da família se converte, vem para Cristo, há uma probabilidade de trazer toda a família para Jesus. Já percebeu isso? O homem, ele é bem descrito como o cabeça, então é ele que é o centro ali, ele é o sacerdote, e quando o homem se converte, é muito mais fácil a mulher seguir o homem. E é isso que está acontecendo hoje. Hoje famílias inteiras estão migrando para Cristo, pois o chefe da família está vindo. Não que a mulher não teria a capacidade de trazer a família, mas é uma questão de posicionamento. O marido tomou uma posição, os homens estão tomando uma posição com Cristo, assumindo até uma responsabilidade na igreja e tendo compromisso com Cristo mesmo. Aí os filhos veem no pai e tem o exemplo do pai, e os filhos acabam servindo a Jesus e conhecendo a salvação. Porque filho de crente não é crente, pastor. Filho de crente não é crente. Filho de crente precisa aceitar Jesus. Filho de crente precisa entregar a vida para Jesus. Não é porque é filho de pastor, é filho de dirigente de igreja, é crente. Não, filho de crente não é crente. Às vezes são os que dão mais trabalho, né? Na verdade, pastor, é porque é imposto sobre a família pastoral um peso que não deveria. E também tem a questão de... Muitos, eu já vi muitos, que estão na frente, na igreja eles são espirituais, mas quando chega em casa, é o cão. Na verdade, vamos melhorar um pouco aqui. O cão fica com inveja do cidadão. Estava orando, pregando e fazendo isso na igreja, e agora chegou na casa, o cão bate palma. Há um fato de um grande pregador, que ele pregava, multidões aceitavam a Cristo como Salvador, e ele ia para casa e se transformava em uma outra pessoa. E um dia a mulher leva o colchão deles para dentro da igreja, e ela fala: o meu marido é aquele que está no púlpito. Não o que está em casa. Não o que está em casa. Então é também algo que nós vivenciamos, é uma realidade na cristandade brasileira. Homens que são crentes só na igreja. Uma das coisas, pastor Wagner, que eu vivi muito é pastores. Vou falar agora momento pastoral, até um movimento pastoral.
pastores que agem como ovelha. Pastor, a Bíblia diz a quem mais é dado, Mas é cobrado. mas é cobrado. Aí o pastor não ora, pastor não jejua, pastor não lê Bíblia, pastor não tem um devocional com Deus. Não deveria ser pastor. Particularmente eu penso assim. Outra coisa, pastor que não tem uma vida com Deus não deveria estar na frente de obra. E o que nós estamos mais vivendo no Evangelho do Brasil e está levando muitas vidas a se perder, nós estamos falando de salvação. Mas algo muito antagônico à salvação é a perdição. É totalmente diferente. E quantos pastores, pastor Wagner, ao invés de levar salvação para a cidade, levar salvação para o bairro, levar salvação para a comunidade, estão levando perdição por causa dos escândalos. Quantos escândalos, pastor Wagner? É pastor em adultério, é pastor que acaba seduzindo jovens da igreja, é pastor que acaba seduzindo irmãs da igreja e não dá conta de cuidar da sua família e acaba tendo a família destruída. E esse é um peso muito grande, porque o que acontece? Quando o escândalo ele vem da irmãzinha ou do irmãozinho que sempre vai ao culto, mas se assenta lá no fundo, é um peso. Mas quando o escândalo ele vem do líder, ele vem do pastor, ele não somente mancha, ou seja, leva para a perdição a vida dele. Ele carrega junto todo o ministério. Ele carrega junto toda uma igreja. Então um peso muito maior que nós temos visto e vivido por aí, que são pastores, como o senhor já mencionou muito bem, que eles não conseguem fazer com que a vida deles seja a do altar e a mesma no lar. Em casa, no lar. Ou em casa. E outras coisas piores que acontecem também. Isso vai também aqui para os pastores. A Bíblia é bem clara. Se você não cuida dos seus, aquele que não cuida dos seus, ele é considerado pior do que os infiéis. Um infiel. E a Bíblia diz que não pode dirigir a casa do Senhor, aquele que não dirige a própria casa. A própria casa. Então, tem gente que tem tanto zelo, vamos falar bem claro, quer estar na igreja às 3 da manhã, 4, 5, 6, vai para casa 10 horas da noite, a vida dele é só igreja, só quer saber da igreja, enquanto isso dentro de casa está destruído. Os filhos estão indo para onde? Os filhos indo para droga, para prostituição, a mulher ela não tem o carinho, não tem o cuidado, não tem o amor de um marido em casa, ou seja, tem que ter muito tato para poder pegar isso. Certa feita teve um fato, pastor Wagner, de uma mulher que nos procurou, e ela disse: pastor, eu precisava muito que o senhor conversasse com o meu marido, porque dentro de casa o meu marido não dá atenção para os filhos, não dá atenção para mim, a vida dele é sentar no sofá da sala, em uma cadeira, e a vida dele é ler Bíblia. Ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia, e ele não tem aquele contato familiar. É nisso que o carinho está falando. Trata rispidamente, conversa com uma pessoa na rua: oi, minha querida, oi, meu querido, paz. Chega em casa, a mulher fala alguma coisa: o que foi? Já quer logo, já trata de uma forma que não trata aquele que é de fora. Dentro de casa o ogro. É um leão. Na rua é um gatinho. Então ele tem que. Nós estamos falando isso para pastores. Para liderança. Que não adianta nada fazer tudo dentro da igreja perfeito, porém não ser perfeito dentro de casa. Então, que a primeira igreja onde é? A primeira igreja. Primeira congregação onde é? Dentro de casa. Dentro de casa. É dentro de casa. Então, devemos cuidar muito bem. Leva a esposa para poder jantar. Não tem dinheiro? Compra um picolé. Pastor Cláudio Duarte fala muito isso. A mulher ela precisa que você leve ela para poder passear, sentir que ela está sendo amada, cuidada, com carinho. E eu falo isso para os homens, mas falo para as mulheres também. E uma das coisas é a igreja. Nós temos que ter o cuidado. A igreja impondo muito trabalho para os membros. Muito trabalho a ponto dos membros perderem família, contato com amigos, conhecidos. E eu fico pensando, nós estamos falando sobre salvação. Tudo isso tudo isso, nós não estamos fugindo. Não estamos fugindo do tema, não. A salvação aí faz com que a pessoa vem para a igreja, aceita Jesus como Salvador, aí
sobrecarregado com tantas atividades na igreja, que entra naquilo que nós já tivemos no podcast aqui, que é o ativismo religioso, que não é uma atividade sadia, é uma sobrecarga que acaba sobrecarregando a família, sobrecarregando psicologicamente, emocionalmente e principalmente a vida espiritual. Só que aí desliga essa pessoa do convívio familiar, desliga essa pessoa do convívio entre amigos, porque não tem comunhão luz com trevas, é assim que eles falam. Para que a pessoa fique presa só naquele mundinho, eu falei esses dias, alguém tentou me combater, naquela bolha, pode me combater, os haters podem tentar entrar me combater, porque às vezes é uma bolha mesmo, naquela bolha fechada, que só ele, só aquela igreja, só aquele líder, só aquele povo, e acaba desligando da família, dos amigos, e a pessoa se torna um crente até chato, porque dá as costas para todo mundo. E usam esses termos, que comunhão tem luz com as trevas, que aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas como é que nós vamos alcançar o mundo, pastor Wagner? Como é que nós vamos alcançar a nossa família, a nossa parentela, se tem uma festa de aniversário lá e o parente não é crente? Não vai não, que você vai não contaminar. Vai porque você está debaixo de maldição. Você vai contaminar. Não vai porque você vai estar num lugar contaminado. Vai ter bebedeira. Vai ter bebedeira. Como é que você vai ser luz? Vai brilhar só onde tem luz? É a famosa luz debaixo da cama. A luz só debaixo fica, do velador, do alqueire, né? Não, do alqueire, não no velador. Como um farol. Então, as pessoas aí dão as costas para os amigos que talvez foram amigos de gole, amigos do trago, amigos no meio dos vícios. Como é que vai salvar aqueles amigos? Uma passagem, para poder, antes do senhor passar para a próxima pergunta, uma passagem que ela é bem clara sobre isso. É o endemoniado Gadareno. Depois de tudo o que acontece ali com ele, Jesus chega, expulsa ali a legião, e esse homem, ele é vestido, fica ali aos pés de Jesus, todos ficam espantados com o que aconteceu. Este homem, o que ele pede? Ele pede para poder seguir Jesus. Ele pede, não, deixa eu ir. Mais um para seguir, né? Deixa eu seguir, deixa eu ir. Jesus podia dizer, minha igreja está crescendo, minha congregação está crescendo. E o que Jesus fala? Volta para os teus. Volta para os teus. E fala para eles com grandes coisas te fez o Senhor. Volta para os teus. Eu não quero você aqui dentro da igreja. Vamos colocar comigo. Podia ser até um apóstolo ele, né? Poderia. Jesus falou, volte para os teus. Por quê? Porque Jesus estava interessado na família, na casa. E mais à frente vai dizer que este homem, ele pregou em toda uma Decápolis. Decápolis significa um conglomerado ali de cidades. Vamos colocar 10 cidades, 10 municípios. Esse homem, ele foi um grande evangelista, missionário. Quantas almas ali ele não foi usado para poder ser este farol, essa luz, para poder trazer ali missionário ali, missionário, para trazer o quê? A salvação àqueles que estavam dormindo. Então este homem, ele foi usado de uma tal forma, mas primeiramente ele teve que ganhar quem? A sua família. Os da casa. É o que a Bíblia diz, o próprio Jesus ganhou disse. Os seus. Primeiro vai ser testemunho em Jerusalém. Porque é o lugar mais difícil. Jerusalém. Aí depois, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, dentro desse tema, salvação, como é que nós vamos... Eu estou vendo pastores, pastor Wagner, tendo os filhos não querendo mais Jesus. A família não querendo mais Jesus, porque às vezes os filhos veem o que se passa, não só dentro de casa, às vezes dentro da igreja. Filhos que sofrem ao ver os pais dando o sangue pela igreja, dando a vida pela igreja, não por Jesus não, pela igreja, pela denominação, e tanta ingratidão que os pais estão sofrendo, os filhos não querem, há uma geração de filhos de pastores que não querem mais Jesus por verem tanto sofrimento dos pais. Aí vem a perdição dos filhos. Os filhos que eram para ser uma herança do Senhor, de um pai que foi um missionário, de uma mãe que foi uma missionária, acabam não querendo Jesus dos pais por verem todo o sofrimento. Não é só o sofrimento por causa de Cristo, não. Às vezes as pessoas confundem. É o sofrimento que é imposto por uma denominação, por uma instituição. Aí os filhos não querem. Os filhos acabam indo para as drogas, indo para o mundo mesmo e acabam se perdendo. E eu conheço um fato, pastor Wagner, e até numa outra oportunidade nós tivemos aqui, e falando de salvação, um menino, jovem, 18 anos, ele, filho de pastor, o pai partiu, ele estava nas drogas, nos vícios, só que esse jovem, ele acabou tendo um desastre, ele morreu, prematuramente ele morreu, e um líder
ao ser questionado para onde foi esse jovem. O líder deu a total certeza que esse jovem foi para o inferno. Foi convicto. Hã? Falou com convicção. Falou com convicção, disse que não entrou no céu. Que aquele jovem com certeza foi para o inferno. Nessa pergunta um homem, alguém, um ser humano tem essa capacidade de dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Esse daí é vamos colocar um lunático, um fanático. A palavra também em cima dessa pergunta é: por que o ser humano ele deve ser salvo? Por quê o ser humano deve ser salvo? Salvo de quê? Do que o ser humano deve ser salvo? Do diabo? O Do diabo é mundo? derrotado. O mundo também Do derrotado. pecado? Muitas vezes é das suas próprias vontades, né? A palavra vai dizer que quando Jesus está na cruz, na cruz não, quando ele estava orando, o que ele fala com o Pai? Pai, se possível, aparta de mim o que este Cálice cálice. de amargura. Olha que interessante, ele vai falar: aparta de mim este cálice, porque Jesus sabia o que estava vindo. Na cruz ele já pega e fala ali: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Então o cálice que Jesus estava falando era o cálice da separação dele com Deus. E foi por nossa causa, né? Foi por nossa para causa. que nós viéssemos ser unidos. E entende isso, porque a palavra também vai dizer que Deus ele está preparado já o seu cálice da ira. Então o ser humano, ele vai ser salvo de quê? Do diabo? Do pecado? Da ira. Salvo da ira de Deus. Da ira vindoura, né? Que a Bíblia fala. E essa ira não tem como. Eu fiz... Não tem como. A ira de Deus, ela virá. E é essa ira de Deus que ela vai levar Satanás, todos aqueles que seguiram e não creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então Jesus ele já está nos dizendo: aparta de mim este cálice que é a sua ira. Porque na cruz ali ele entregou o pecado, ali estava tudo sobre ele. Então significa que a ira de Deus veio. Porque nós não poderíamos. Nós somos injustos, infiéis, nós não poderíamos. Por mais que nós tentássemos ou fizéssemos de tudo para poder obter a salvação, não tem como. A salvação, ela só poderia vir através de um sacrifício vicário. E esse sacrifício... inocente, né? Só Jesus Cristo pôde fazer. Eu lembro-me que quando você lê Jesus na casa de Zaqueu, você lembra da passagem? Uhum. Jesus na casa de Zaqueu algo tão profundo que Jesus está lá comendo, participando de uma mesa, e de repente alguém começa a questionar: ele não pode ser o Messias. Ele come com pecador. Ele come com pecadores. Na realidade, a vida toda de Jesus, ele foi cercado de pecadores, mais do que religiosos. E você vê que a maior briga de Jesus era com os religiosos. E hoje eu vejo também os religiosos modernos. Os fariseus modernos. Os fariseus, a religiosidade. Eu não falo religião, porque a religião no original é aquilo que religa o homem com Deus. Mas eu falo uma religiosidade proforme, algo que é humano, algo que é dogma humano, algo que é imposto pelos homens. E Jesus estava lá e os religiosos, por muitas vezes, não só na casa de Zaqueu, mas por muitas vezes os religiosos, eles criticaram Jesus por Jesus estar com pecadores. E hoje, pastor Wagner, eu tenho uma preocupação, pois a igreja moderna, a igreja contemporânea, ela acredita na conversão de um ladrão, de um assassino, do mais vil pecador. Mas ela não acredita na salvação de um irmão que caiu, de um irmão que pecou. E acaba agora como se aquele pecado fosse... É claro que é um antetipo, a lepra, né, do passado, representava o pecado, e a pessoa ela era isolada da sociedade, ia para um arraial, ficava distante da sociedade, família, amigos. E hoje eu vejo isso, as pessoas, hoje não somente o pecador, pecadores isolam, disciplinam e jogam no mundo de novo. O irmão que pecou na igreja é jogado no mundo e volta
por causa da igreja, por causa de uma liderança, acabam jogando essas pessoas de novo no mundo. Mas o pior que eu estou vivendo hoje é quando nós estamos vendo isso no meio da sociedade cristã, é quando alguém abre os olhos e começa agora a ir na contramão de um abuso religioso, na contramão de uma dominação religiosa, porque hoje existem líderes dominadores, que o que vale é a palavra dele. O que vale, a palavra dele vai ainda acima da Bíblia, pastor Wagner. A palavra dele os membros deixam até a Bíblia de lado, porque o pastor fulano de tal falou e é o que vale, em vez de eles irem consultar a Bíblia. Tem um negócio que é pregado, e eu quero que você possa falar sobre isso também. Um negócio que é pregado, cuidado para você não tocar no ungido do Senhor. Já viu isso? Isso daí é o que mais nós ouvimos. Não toca no ungido do Senhor. É feitiço Ai crente, daquele né? que tocar no ungido do Senhor. É feitiço, né? Uma Macumba crente, né? Uma feitiçaria, é gospel. Vamos colocar o termo gospel porque aqui. Se você vai estudar a Bíblia mesmo, você vai ver que o ungido do Senhor, você vai ver, os reis eram ungidos, para um propósito. No Novo Testamento, ninguém é mais ungido que ninguém. No Novo Testamento não tem o fulano de tal é mais ungido que o outro, então ele ocupa uma posição de semideus hoje na igreja. E a palavra dele é inquestionável, irrevogável. E quando alguém levanta, pastor Wagner, para questionar, talvez até porque a liderança falha, a liderança erra, essa pessoa é tida como rebelde, como feiticeiro dentro da igreja, e acabam jogando essa pessoa, descartando essa pessoa, e essa pessoa não presta mais para nada, até dentro da igreja. E tem pessoas que ainda insistem em ficar em ministérios assim. Insistem em ficar ali, porque eu aceitei Jesus aqui, eu fui consagrado aqui, Deus me levantou aqui, a minha família, apresentei-me. Há uma raiz sentimental às vezes, mas essa pessoa às vezes acaba estando em um lugar descontente, acaba ali fazendo as coisas por obrigação e não tem um real contato com Deus. E acaba perdendo até a salvação mesmo. Aí acaba chegando a um ponto da vida que acaba descrendo até nas maravilhas de Deus. E quantos estão se perdendo, pastor? Se perdendo por causa desses assuntos, disso que nós estamos falando aqui, dessa dominação cristã que há sobre a igreja hoje. Você já presenciou isso em algum lugar? Já teve amigos que viveu isso? Eu mesmo teve um grande período, no início mesmo ali da conversão, uns 5 anos após a conversão, quando eu já pude ter um pouco mais de entendimento da palavra, estudando, fazendo também teologia, e aí eu começava a enxergar algo que não estava muito certo. E pelo fato de tentar abrir os olhos da liderança, de chegar e informar e falar, determinada situação não está correta aqui. Eu fui colocado como rebelde, até me chamaram de demônio do barbudinho do dízimo, demônio do dízimo, porque eu questionei determinado líder que ele só estava pregando e falando somente sobre dinheiro, todo culto era sobre dízimo, oferta, dízimo. Eu peguei e falei assim, vamos mudar um pouco, vamos trazer um pouco da palavra de salvação, de inferno, falar um pouco para despertar as pessoas, não somente sobre dízimo. Então eu fui colocado como um rebelde e graças a Deus hoje eu já não luto mais, não brigo mais. Eu vejo que a minha briga não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados, potestades. A minha briga hoje ela é espiritual, e batalha espiritual nós vencemos ela onde? No Joelho, oração. Então essa questão de imposição, de colocar um coronelismo dentro de igreja, imputar sobre as pessoas se elas estão agindo de tal forma, não tem salvação, está em pecado, está errado. Determinado momento da minha caminhada, houve um pastor que eu comentei com ele, é engraçado, nós pregamos muito sobre que quem fuma está no pecado, quem bebe está no pecado, está com o diabo no corpo, quem se prostitui está com o diabo no corpo, quem faz isso ou aquilo, mas, e também a gente tem que entender que nós somos o templo do Espírito, e a palavra vai dizer que por sermos templo do Espírito,
nós devemos zelar por este templo. E a própria palavra vai dizer que aquele que destruir o templo, Deus o destruirá. Então, como que nós destruímos esse templo? Eu comentei com esse pastor, falei, não cuidando da saúde, comendo muito açúcar. O maior pecado hoje de tomando crente é muito Coca-Cola, glutonaria, né? Glutonaria. Tudo isso daí se enquadra da mesma forma Da quem mesma- bebe, não existe quem pecadinho, fuma, pecadão, né? quem faz isso, aquilo. Ele parou de conversar comigo. Eu falei com ele, você tem que cuidar da sua saúde. Ele estava sobrepeso. Já não conseguia mais andar direito porque os joelhos estavam enfraquecendo. Por eu ter dito a ele isso, falado com ele, olha, você está falando que a pessoa está em pecado, que vai para o inferno, que isso e aquilo, mas abre o olho que você também pode estar indo por não estar cuidando do templo. E isso foi uma da vivência de um dos maiores homens de Deus da atualidade, o Luciano Subirá. Pastor Luciano Subirá, ele foi exortado por um grande líder sobre ele morrer e perder a salvação. Ele dá esse testemunho que se ele morresse daquela maneira, ele iria perder a salvação, pois ele estava destruindo o templo do Espírito Santo, muito acima do peso, às vezes com tantas outras enfermidades causadas pelo sobrepeso, né? Vem chegando com morbidades. E muitos acabam morrendo antes do tempo, pois não cuidam do templo do Espírito Santo. E você está no podcast Na Contramão. E eu quero te convidar mais uma vez a nos seguir no Instagram. Mete o dedo, like, compartilha. Manda para o maior número de amigos aí. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal lá no YouTube. Ative o sininho para receber notificação. E outra coisa, pastor Wagner, eu já tenho falado que esse podcast Na Contramão, ele não é contra lideranças. Ele não é contra igrejas. É contra práticas. São práticas que nós vivenciamos hoje na igreja brasileira. E eu estarei trazendo aqui outros convidados. O pastor Wagner vai ser já também um cooperador, vai estar mais vezes conosco aqui, não só no bate-papo, mas nas entrevistas de pastores. Mas esse podcast ele não é para afrontar pessoas. Eu não quero afrontar pessoas, mas tem pessoas, pastor Wagner, que estão desacreditando da igreja. Não estou dizendo desacreditando de Jesus. Da instituição. Da instituição, o formalismo religioso que hoje existe. E as pessoas, elas saem feridas, subjugadas e acabam tendo uma vida melhor. Porque nada melhor que ter os olhos abertos. E nós falando de salvação, a salvação ela é algo que vem de Deus. Ele é um dom de graça. Dom. Pela graça, sois salvos, não vem de Deus vós. já elegeu isso muito antes de Jesus, tudo. ele é o Cordeiro de Deus oferecido ainda antes da fundação do mundo, a Bíblia fala. Então você que está me assistindo, você talvez a pior coisa que um crente pode ter vivido é a frustração. E muitas vezes a frustração, ela vem, para você que está me assistindo, ela vem porque você participou de rodas de conversas, você viveu os bastidores da fé, e nos bastidores da fé, pessoas que você depositou confiança, você viu que não eram aquilo que você esperava, você imaginou, você floreou na sua mente que seria, e você viu. Aonde vai ter pessoas, vai ter falha. Não existe super-homem de Deus, não existe super-mulher de Deus. As pessoas são falhas, talvez um líder falhou com você, uma igreja, uma instituição falhou com você. Eu quero te dizer, ainda existem igrejas sadias, que você pode procurar Jesus, igrejas que realmente há uma espiritualidade. Não há um domínio, não há uma manipulação, não há um coronelismo, como disse o pastor Wagner, mas há um incentivo a você ter uma fé sadia, uma fé sem opressão. A pior coisa que tem é servir Jesus com medo. Não é medo de Jesus, não é medo do arrebatamento, não é medo medo de uma liderança, medo de uma igreja, medo de uma cúpula religiosa. Mas eu quero te dizer, ainda há oportunidade de você, eu estou sem igreja, eu não acredito mais na igreja, eu não acredito mais em Jesus. Não. Ainda você pode encontrar pessoas que vivem o evangelho, que é o evangelho que vai tirar o peso do teu coração, o fardo das tuas costas, porque Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, Mateus 11, 28, estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave.
e o meu fardo que é leve. Tira o jugo da religiosidade, tira o fardo da opressão religiosa e vem para Jesus. Jesus, ele te escolheu, te chamou para uma grande obra. Ainda é tempo de viver o ID de Cristo. Amém? Como foi bem dito, nós não estamos incentivando a você a sair da igreja, não, de forma alguma. Nós estamos incentivando você a abrir os seus olhos e enxergar aquilo que a palavra ela diz. Nós não estamos aqui fazendo com que você crie uma aversão contra a liderança, contra pastores, mas é necessário que possamos entender que temos a salvação, mas nós devemos também entender que se em determinado lugar não está sendo pregado salvação, não está sendo pregado Jesus Cristo, tem sido pregado tudo menos isso, abre os teus olhos, não olhe para o homem de forma alguma, olhe para Jesus Cristo. Porque se você procura uma igreja perfeita, fala com a gente, porque aí nós também queremos ir para lá. Porque não existe essa igreja perfeita. A igreja corpo místico de Jesus é perfeita. Ela, a noiva. A noiva é perfeita. Ela é perfeita, mas o corpo aqui, as pessoas, a igreja aqui, pessoas, lideranças, templo, liderança, isso não existe. Não existe essa igreja perfeita. A perfeição só teremos lá em Cristo, quando nós como fomos salvos, glorificados e fazemos parte ali sim do corpo de Cristo transformado, um corpo glorificado. Mas busque entender a palavra, busca na palavra, saiba que a salvação ela é individual, porém, como já foi dito, ela pode trazer o coletivo também, porque você salvo, você pode trazer toda a sua família também a buscar a salvação. Então é isso que nós estamos falando, sobre a salvação. Entender que não é pelas obras, não é pelo pastor, não é pela igreja X ou Y, não é se um anjo descer, porque Paulo é bem claro em dizer, se ainda um anjo descer e falar coisas maravilhosas e tudo mais, e não for o evangelho não que for ele tenha pregado, seja anátema. Então nós estamos falando sobre a salvação, sobre entender que há eleição de Cristo. E a eleição, ele já elegeu, Deus já nos elegeu. São 9 elementos, como eu gosto de mencionar. A eleição, porque ela vem através de Deus, é Ele que elegeu. Aí vem o chamado, quem Ele elegeu, Ele chama. Se nós estamos aqui hoje, nós somos os chamados. Eu recebi esse chamado. Quando eu recebo o chamado, pastor, eu tenho a regeneração. Eu regenero todo aquilo que eu era, porque eu entendi que eu fui eleito e eu recebi um chamado. E aí então eu passo a agir pela fé em Cristo. Eu passo a agir pela fé e o arrependimento. Eu tenho fé, eu já me arrependi dos meus pecados. Depois disso vem a justificação. E a justificação ela vem através de quem? De Jesus. De Jesus Cristo, ele já nos justificou. Com a justificação, nós deixamos de ser inimigos. E aí vem então a adoção. Eu sou adotado agora, eu não sou mais inimigo de Deus. Eu agora sou filho de Deus. Co-herdeiro com Jesus Cristo da graça. Então agora se eu tenho a adoção, se eu entendo que eu sou filho, vem então a santificação. Porque um filho, sabendo quem é o pai, ele passa a viver uma vida para agradar a Deus. E agrada a Deus quem anda em santidade. Com a santidade, então nós passamos a entender que nós vivemos uma vida de progressão dos santos. Ou seja, eu consigo e continuo andando em progressão, em vida cristã, para os santos que somos nós. E a partir de tudo isso, vem o 9º elemento, que é o quê? A glorificação. Que é a última fase, né? É a última fase. É o encontro com ele. É o encontro com o noivo, viver ali com o Senhor Jesus Cristo. E particularmente eu falo sobre salvação, que Jesus ele não é menosprezando a salvação. Não me interpretem mal, não peguem essa palavra para fazer um corte para denegrir o que eu vou falar. Mas Jesus ele não morreu só para nos salvar. Quando eu falo só, não é menosprezando salvação. Porque se fosse só para ser salvo, no dia que você levantou a mão, aceitou Jesus como Salvador, acabou. Ele podia dizer, morre aí, tá salvo. Tá salvo, uma vez salvo, salvo para sempre.
Então, o que eu penso? Particularmente que existe um plano maior que o plano da salvação, que se chama projeto ministerial. Existe o plano da salvação, mas também existe um projeto ministerial que tem a ver com o que Deus tem contigo ainda na terra. O que Deus ainda tem um propósito ainda. Porque se o propósito fosse só salvação, no dia que você aceitou, Jesus te recolheria. Mas se ele permitiu que você ficasse ainda aqui entre os pecadores, como mais um pecador, e Paulo dizia que ele era um dos maiores pecadores, né? É porque ele tem um projeto que se chama projeto ministerial. É o ministério, é a chamada, é a vocação. Entra naquilo na santificação dos salvos, que você vai santificando e vai se tornando agora um exemplo. Porque ninguém vai seguir pessoas, vai seguir exemplo. As pessoas vão seguir o teu exemplo, vão ver em você a diferença. E esse projeto ministerial é aquilo que alcança pessoas. Que leva a salvação a uma tribo de índio, leva a salvação a um povoado que ainda não foi alcançado. Eu lembro-me que eu já visitei hospitais e me deparei com pessoas que ainda não haviam ouvido falar de Jesus. Já imaginou o Brasil, em pleno século XXI, alguém não ouvir falar de Jesus? Com toda a mídia e tudo mais. E isso me preocupou. Uma pessoa ou mais que eu tive essa experiência, nunca ter ouvido falar de Jesus. E nós levamos Jesus para muitas pessoas em hospitais. E salvação. Por isso que uma das coisas, pastor Wagner, que a igreja precisa viver hoje no Brasil é que o púlpito não é o único lugar para se pregar. Eu creio que o púlpito, ele não é o único lugar, e eu também vejo que o púlpito não é o lugar para poder pregar para a salvação. O lugar para poder pregar, para trazer salvação, é no mundo. É os becos, valados, caminhos e atalhos. O púlpito é o lugar de reunião. Então, mas hoje há uma concorrência para o quê? Quero pregar no púlpito. Púlpito. Todos querem púlpito. Todos querem o altar. Todos querem uma projeção. Mas existem cracolândias. Quem está disposto aí? Há um projeto no nosso coração, pastor. Eu, não te cortando, eu conheci um pastor, Alain Basílio, da cidade, se eu não me engano, de Macaé. Não sei se ainda existe, mas vamos acreditar que ainda tem um projeto lá que chama Raab. E quando Deus ele levantou o Alain para poder fazer esse projeto, eles colocaram uma mesa e onde as prostitutas elas trabalhavam, eles fizeram uma mesa, trouxeram ali alimentos, café, para poder ganhar essas mulheres. Então, Alain Basílio, ele falou, vamos fazer isso, e então, quando elas chegarem, a gente fala de Deus para elas. Deus falou para ele assim, você não vai pregar nada sobre mim. Aí ele pegou e falou assim, não, eu estou com a mesa para ganhar as prostitutas, não vou pregar sobre Deus, então eu vou pregar sobre Jesus. Deus virou para ele, não vai pregar nada de mim e nem de Jesus. Aí ele falou, Deus, Jesus, não vou pregar, então eu vou pregar sobre o Espírito Santo, ainda sobrou. Deus virou para ele de novo e falou assim, nenhum dos três. Aí ele, o que eu vou pregar então? Já sei, eu vou pregar sobre o inferno, sobre a condenação. A perdição, né? A perdição. Deus falou com ele, você não vai falar nada. Você só vai colocar a mesa e servi-las. Porque não era o falar do homem. Quem ia fazer a obra ali? É o Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu lembro-me disso, eu tive uma experiência como essa. Então, é o Espírito Santo que fez a obra. Ganhou algumas mulheres ali prostitutas, não no falar, mas na atitude de trazer essas pessoas, mostrar o carinho. Vocês estão aqui, a gente não vai falar sobre religião, não vamos pregar para vocês, nós vamos trazer o amor. E foi assim que ganhou muitas e muitas ali. Eu lembro que eu, em visitas em hospitais, teve uma dessas visitas que eu entrava no hospital 1h da tarde e saí de lá 6h. Vivi muitos milagres em hospitais. E numa dessas tardes o Senhor disse, não entra em quarto nenhum, não fala com ninguém, só anda. Quase o mesmo exemplo. Só anda. E eu andei quase 4 horas dentro de um hospital sem entrar em quarto nenhum. E graças a Deus nós tínhamos um ministério reconhecido nesse hospital, a ponto de todo o corpo clínico do hospital, até a presidência do hospital, nos chamar para um momento de oração com eles no anfiteatro do hospital,
Mas eu vivi milagres, vivi essa forma aí. E há um projeto, pastor Wagner, no nosso coração de ir atrás dessas pessoas. Ir atrás, o nosso ministério sempre foi trabalhando com pessoas que às vezes ninguém quer trabalhar. Ninguém, é aquele que está lá mesmo morando debaixo da ponte, aquele que está lá na biqueira, aquele que está lá, talvez o traficante mesmo. Ninguém vai, eu já tive dentro de casa de traficantes e fui bem recebido, orei por eles, porque são almas. A preocupação hoje das igrejas, nesse tempo, não são com as almas. E eu sou bem claro em falar que a maior preocupação, não todas, é claro que eu não vou colocar todas, mas é com o que entra no cofre da igreja. Arrecadação. Arrecadação. E um bandido, um drogado, uma prostituta, um pobre, que Jesus disse os pobres sempre tende convosco, ele não tem o que oferecer monetariamente. E a preocupação de Jesus é com essas pessoas. Essas pessoas, elas são almas que estão nos becos, nos valados, nos caminhos, nos atalhos. É uma ordem de Jesus. Eu vejo na igreja ainda há lugar. Os servos voltavam e falavam assim, ainda há lugar. Jesus disse, vai pelos becos, caminhos, atalhos, valados, fazer encher a minha casa. Porque a mesa está posta. Existe uma mesa posta e não sou eu que vou fazer a obra, não é você, eu não salvo ninguém, o pastor Wagner não salva ninguém, mas quem salva é Jesus. Jesus, ele até no último instante na cruz, ele salvou. Você vê ali, eu tenho uma conjectura, os dois malfeitores da cruz queriam Jesus. Os dois. Um queria Jesus para voltar para o crime. O outro queria Jesus para o reino. Então, ainda existem aqueles que querem Jesus para as velhas práticas, continuarem ainda, mas existem aqueles que querem o reino. O reino é maior que você, o reino é maior do que eu, o reino é maior que uma igreja. E quando eu falo que Jesus morreu, pastor Wagner, Jesus ele não morreu pela igreja. Sabia disso? Jesus não morreu pela igreja. Jesus ele não morreu para levantar uma instituição, não, como muitos pensam. Jesus ele morreu pelo pecador. Jesus morreu pelo mundo. A Bíblia diz que Deus enviou o Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Jesus não morreu para fundar uma igreja, não. A igreja foi uma consequência de organizacional. Mas por isso que eu combato quando eu vejo uma igreja, ela se colocando acima da Bíblia, acima do próprio Jesus, um líder. Tem líder que diz, não precisa nem ler mais a Bíblia, tem que ler meus livros aqui vai. Isso para mim é heresia, tá? Se torna uma seita. Se torna uma seita e não vale mais o que a Bíblia diz. Não precisa ler Bíblia não precisa consultar a Bíblia não. Fica no que o líder fala. Não. Para de você querer ouvir só o que o líder está falando. Honrar é uma coisa. Excesso de honra é outra coisa. Nós vamos trazer em outros podcasts aqui. Nós temos um podcast, nós vamos trazer aqui um pastor. Nós vamos falar sobre profecias e revelações. Mas nós vamos falar também sobre honra. Entendeu? Que existe hoje a honra que é bíblica. Mas existe o excesso de honra que se torna bajulação. E eu vou falar sobre isso. Nós vamos falar, é muito importante falar sobre isso. E nós estamos falando aqui sobre salvação. Às vezes a pessoa vai nos assistir e está se perguntando lá, mas ainda há salvação para mim? Eu estou no fundo do poço. Aí que é gostoso. E já caminhando para o fim, pastor Wagner. Caminhando para o fim do podcast aqui. Você está no podcast na contramão, já estamos caminhando para o fim. Mas essa pessoa vai falar, eu estou aqui no fundo do poço, nos vícios, e ninguém mais acredita em mim. Há salvação para essa pessoa? É aí que Jesus ele trabalha. É na casa de Zaqueu? É na casa de Zaqueu. Na casa de Raabe. Raabe, a prostituta. São nesses lugares que... o filho de Timeu que estava no caminho. Bartimeu, o cego, o endemoniado, o lunático. Deus ele gosta... Mas era só essa galera que para a sociedade não valia nada? Publicano, todos esses, Jesus ele está aí para todos. Para você que está no vício de alguma bebida, no vício de qualquer tipo de droga, você que tem enfrentado alguma situação, deixa eu te falar, Jesus, ele veio para você. A palavra vai dizer bem claro, se você crê em Jesus Cristo, for batizado, você será salvo. Então é bênção. Nós estamos aqui hoje nos estúdios Kadosh, na cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, e você participou do podcast Na Contramão, hoje comigo o pastor Wagner, o missionário Jonathan não pôde estar aqui, há um problema lá, teve um imprevisto de saúde, mas está bem, graças a Deus,
E semana que vem nós estaremos aqui novamente reunidos, entrevistando alguém, alguma personalidade do mundo evangélico de Juiz de Fora e região. E eu quero te convidar mais uma vez a compartilhar, nos seguir, a se inscrever no canal, no Instagram, no Facebook, das plataformas, todas as plataformas, e no YouTube ali você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, receber nossa notificação e ser abençoado. E nesse momento, chegando ao final de mais um podcast na Contramão, eu quero pedir ao pastor Wagner a orar e abençoar os telespectadores. Amém. Você que está nos ouvindo aí, esteve aqui até esse momento, não esteve aqui à toa. Você vai receber uma bênção de Deus aí na sua casa, onde você estiver no seu trabalho. Em nome de Jesus. Amém? É só crer. Senhor Deus. Sim, ó Deus. Toque agora, Espírito Santo, Nós nessa concordamos vida. com essa oração. Vai de encontro, meu Pai amado, a esta pessoa que até este momento ouviu, Nós cremos nisso, Pai. assistiu. Nós, meu Pai, declaramos vitória sobre a família, declaramos vitória sobre a vida sentimental, Em nome de financeira, Jesus. sobre, meu Pai amado Deus, a saúde física, saúde emocional, Sim, ó Deus. saúde espiritual. Que o Senhor, meu Pai amado Deus, venha de encontro a este lar que talvez nesse exato momento está enfrentando um momento de luto, está enfrentando algum momento de tristeza, de dor. Que o Senhor toque agora, meu Pai, traz a cura, opera o teu milagre e a tua salvação paira sobre esta nome de casa. Jesus. Que o Espírito Santo, meu Pai, faça morada neste exato momento, em o nome de Jesus Cristo. Assim nós acreditamos, confiamos no seu nome, no seu poder. Amém, Jesus. E esse foi mais um Na Contramão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.